A paz do Senhor, os irmãos, vamos para mais um comentário bíblico da lição bíblica desse trimestre, a última, a 13ª lição, lição de número 13, e ela está inserida no Evangelho segundo escreveu Mateus, segundo o Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 28. O título da lição é a ressurreição de Jesus e a grande comissão. Como sempre, a lição traz 3 objetivos, Objetivos bem específicos. O primeiro é declarar por atos e palavras a fé inabalável na ressurreição, coisa que está ficando cada vez mais difícil. Assumir o compromisso de anunciar o Evangelho até que Jesus volte, e também está diminuindo muito. Terceiro, tomar unicamente a Escritura como verdade incondicional, Tomar a Escritura como regra de fé e prática. Aliás, é a única coisa que liberta de qualquer crendice, de qualquer doutrina satânica, é justamente conhecer a palavra, conhecer a verdade. É só a verdade que liberta. Não existe outra fonte de libertação, a não ser a palavra. O textuário nos diz, ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, vinde e vede onde jazia, onde estava depositado o corpo. Mateus 28:6. Aqui foi um anjo que declarou. A verdade prática de Jesus ressuscitou e vive para sempre. Esta é a mensagem que fomos comissionados a pregar e ensinar a todo mundo, certos de que Ele está sempre conosco. A introdução à lição vai dizer que apenas Jesus passou por esta vida, pela morte, ressuscitou e vive para sempre. Está assentado à direita de Deus, intercedendo por todos os santos, pela igreja. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus é a primícia dos que dormem. Parece que Paulo escrevendo, não me lembro qual é a carta. Ele diz que Jesus é a primícia. Já ouvi alguns pregar, alguns ensinar, dizer que Jesus é as primícias. Não. Jesus é a primícia, Jesus e as primícias. Jesus ressuscitou primeiro. Depois que ele ressuscita, a palavra de Deus vai lá em Mateus dizer que quando ele ressuscita, corpos de santos sepulcros são abertos depois de um terremoto, e corpos de santos foram vistos andando em Jerusalém. Esses que ressuscitaram depois da ressurreição de Jesus, e não após a morte dele lá na cruz, como também alguns ensinam, e não está escrito assim, quando ele ressuscita, é que esses santos são ressuscitados. Esses são as primícias. Primícia é um óleo. Quando a gente vai lá para Levítico e para Êxodo, a gente vai ver Levítico e Números, a gente vai ver que as primícias é um molho da primeira colheita, aqueles frutos que amadurecem primeiro, e a pessoa pega, colhe, tira os melhores ali, as primícias, e leva para o sacerdote, e o sacerdote recebendo, ele vai pegar esse molho e vai mover diante de Deus, apresentando para Deus essas primícias. Foi isso que Jesus fez quando ressuscitou. E ele ressuscita, ou seja, ele colhe dos santos, que morreram há tempos atrás, ele colhe ali as primícias e apresenta a Deus, porque ele não pode chegar diante de Deus sem as primícias, como o sumo sacerdote que ele é. Pois bem, aqui no primeiro ponto, diz ele vive, Ele vive no túmulo vazio. Aqui foi detectado, primeiro por Maria Madalena. Mais uma vez, Maria Madalena se antecipa. Ela já havia se antecipado na unção de Jesus, foi uma das primeiras que ungiu Jesus, os pés de Jesus, em Lucas 7:36. Depois, a Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta e Lázaro, unge Jesus também nos pés e também na cabeça, 6 dias antes de sua morte. E 2 dias antes, aliás, da Páscoa, 6 dias antes da Páscoa e 2 dias antes. Maria, irmã de Lázaro e Marta, unge Jesus 2 vezes, uma nos pés e outra na cabeça. Mas Maria Madalena se antecipa e faz isso pela primeira vez, em Lucas 7:36. Pois bem, mais uma vez,
Maria Madalena, você vai ver isso em João. Mateus não relata isso, apesar de nós estarmos estudando sobre o Evangelho de Mateus, mas na ressurreição ele vai falar que as mulheres, né, as Marias, vão ao sepulcro. Só que quando as Marias vão ao sepulcro, Maria Madalena já tinha ido antes. Ela vai mais cedo, ainda escuro. E ela vê o sepulcro aberto e corre e avisa para Pedro e João. Pedro e João saem correndo. João, como é mais novo, corre, passa na frente de Pedro e chega primeiro, mas não entra, só olha e observa. Pedro, como é mais experiente, apesar de ter chegado mais tarde, mais depois de João, mas ele chega e entra, porque ele também é colérico, ele é impaciente, ele chega e entra logo. Chega lá, ele vê que os lençóis estão no chão, mas ele percebe uma coisa interessante, que é aquilo que estava como travesseiro de Jesus. E não está no chão, está dobrado, ou seja, simbolizando que alguém levantou, dobrou e colocou ali na cabeceira. Pois bem, então Maria Madalena aqui, ela se antecipa mais uma vez. E quando ela se antecipa, observe que esse sepulcro que José de Arimateia tinha preparado para Jesus, era um sepulcro novo e era num jardim. E esse jardim, ele está simbolizando também o jardim do Éden. Porque lá no Éden, Deus ele fala para a mulher acerca do que eles podem comer de tudo. Mas depois que ela peca, que eles caem, aí Deus vai e tira, né? Tira eles do jardim e coloca querubins cercando, né? Guardando o jardim para que eles não toquem na árvore da vida. Antes eles comiam da árvore da vida. Porque o Senhor vai e diz, vocês podem comer de tudo, menos desta árvore aqui, que era do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, a árvore da vida estava dentro das outras, que ele diz de tudo pode comer. Ele só não poderia comer mais da árvore da vida depois de ter comido da do conhecimento do bem e do mal. Porque aí iam comer da árvore da vida e iam viver eternamente em pecado. E aí Deus agora faz essa situação. Mas observamos aqui que quando Maria encontra com Jesus e ela volta de novo, e os discípulos vê, Pedro e João voltam, vê que realmente não está, ainda incrédulos, mas voltam, e Maria não consegue voltar, fica chorando. E eis que dois anjos, um na cabeceira e outro aos pés de onde Jesus estava, fala para ela, por que tu chora, mulher? E ela foi explicar, levar o corpo do meu Senhor e tal, está contando ali. Quando ela está falando isso, aparece um outro, em forma de anjo, e fala para ela, e ela então pensa que é o jardineiro, que cuidava do jardim. E ela nem se vira para olhar. Mas quando esse jardineiro pergunta, por que tu chora? Ela vai dizer, se for o senhor, que ela naturalmente achou que era o jardineiro, que cuida do jardim, se for o senhor, me diga se você viu, com quem levou, me diga onde está, eu vou pegar, eu vou buscar, eu vou levar. Mas aí quando esse outro que falava com ela disse Maria, aí ela ouviu e percebeu que era Jesus. E ela vai para tocar nele, para abraçar. Aí ele vai e diz, não me toques porque eu ainda não subi para o Pai. Nesse momento está tipificando o mesmo processo do Éden. A mulher agora não pode tocar na árvore da vida, que é Jesus, naquele jardim, porque ele ainda não subiu para o Pai. Se ela toca, ela também ia perder a salvação. Assim como a Eva pecou e desobedeceu, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, e não podia mais tocar na árvore da vida e comer como eles comiam. Assim agora, Maria Madalena também não podia tocar em Jesus até que ele voltasse, que ele fosse ao céu e voltasse. E isso ele foi várias vezes, nos 40 dias que ficou na terra, depois da sua ressurreição, ele foi várias vezes. Ele foi a primeira vez com as primícias, depois ele foi de novo, né? Ele vai várias vezes no céu, né? E aí, enquanto ele não foi a primeira vez, ele não poderia ser tocado, como depois ele veio e pediu para Tomé tocar, que Tomé não acreditava. Pois bem, essa é a ressurreição de Jesus. E agora, os discípulos têm que levar essa palavra, têm que levar essa verdade. Mas o problema maior que tem sido até hoje e no Antigo Testamento foi justamente crer no que está escrito. É muito difícil as pessoas crerem no que está escrito se não crê em Jesus, em Cristo. Fica meio dúvida, fica meio... Observe que quando Maria recebe
a visita do anjo Gabriel, de que ela ia ser a mãe do Messias, a mãe de Jesus, ela disse: como pode ser isso que eu não conheço o varão? Ela não estava estudando a Torá, o Pentateuco, porque lá já estava escrito. Em todos os livros da Bíblia, do Antigo Testamento, está escrito acerca de Jesus, mas ela não entendeu. Muita gente diz: não, mas a mulher não tinha acesso à palavra. Tinha, a mulher não tinha acesso, era pregar, era ser sacerdote, e isso não foi uma imposição de Deus, de que a mulher não era, até porque Jesus agora diz que comprou um povo para si, todos somos sacerdotes, e ele não está falando de homem e mulher, nós somos todos um, a igreja é um corpo, independente de ser homem ou mulher. Nunca teve essa diferença para Deus, o homem que separou isso. E agora Maria não entende, os sacerdotes, o sumo sacerdote não entende, porque lei não entende. Aqui também os discípulos não entendem, já estava escrito. Observe aqui que Jesus, quando ele ressuscita, é dado 3 avisos. Ele dá um primeiro, antes de morrer, ele diz: olha, eu vou morrer, e ao 3º dia eu vou ressuscitar, e vocês, quando eu morrer e for sepultado, vocês vão para Galileia. Me espera lá que eu vou ter com vocês. Ele já diz uma vez. Depois da ressurreição é falado mais 3 vezes, através de Maria Madalena, através dos anjos, e o próprio Jesus fala de novo. Mesmo assim ainda tinha gente duvidando, andando com ele. Dos 11 que andavam com ele nos primeiros dias da sua ressurreição, ainda duvidava, porque não lê. Nós temos um problema aqui em relação à palavra, que primeiro é ler, segundo é interpretar, depois é buscar a revelação, porque se o Espírito Santo não nos revelar, acabou, irmão, não tem como. É letra, é palavra. Se o Espírito Santo não revelar, é apenas livro, é apenas palavra. Mas graças a Deus que nos últimos dias o Espírito Santo está derramando mais do conhecimento da palavra de Deus, aqueles que estão buscando, aqueles que estão fazendo o caminho de volta. É necessário que nós, como igreja, façamos o caminho de volta, porque já nos distanciamos muito da verdade. Muito já se perdeu, a igreja está perdendo a sua identidade, né? Pois bem, aí Jesus aparece às mulheres, depois, né, que teve com Maria Madalena, e aparece às mulheres, né? E no 3º e último tópico do 1º, diz: os guardas, são subordinados pelos sacerdotes para dizer que o corpo de Jesus foi roubado. Olha só a mentira grotesca que eles disseram. Se eles disseram que dormiram e vieram os discípulos e roubaram, como é que eles podem afirmar que vieram os discípulos se eles estavam dormindo? Então essa é uma mentira deslavada. E a palavra diz que isso foi falado até os dias da escrita desse livro, essa mentira era falada. E até hoje a maioria do mundo não acredita que Jesus ressuscitou, né? E aqueles que morreram e continuam mortos, eles acreditam que pode resolver alguma coisa. No caso de Maomé, no caso de Maria, dos apóstolos e de muitos outros, né, que estão aguardando a ressurreição. Pois bem, o 2º ponto fala o aparecimento aos discípulos. Quando Jesus aparece aos discípulos, né, na Galileia, seguiram os 11 discípulos para a Galileia, quando o Senhor aparece a eles, mas a maioria não acredita ainda, né? A grande maioria não acredita. Fica duvidando se é Jesus, por conta de não ler, de não mergulhar nas Escrituras. A palavra de Deus já diz: erreis por não conhecer as Escrituras, né? O profeta Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. É sempre estar lendo, estudando, e cada vez que a gente volta a ler, é revelado mais. O Senhor, o Espírito Santo vai revelando mais, e você vai aprendendo mais, né? E aqui, o 2º subtópico do 2º ponto fala a adoração. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram, mesmo ali adorando. Observe que nem toda adoração, ela está condizente com o que a pessoa está crendo. Está adorando porque viu os outros adorar, eu vou adorar também, mas não está crendo. E isso acontece no culto, acontece de diversas formas na vida do crente, se não cuidar, se não olhar. Você levanta a mão porque levantou, chora porque viu alguém chorando, mas você não está sentindo nada.
Você não participou do culto, do louvor, da adoração. O terceiro e último tópico do segundo diz vida de comunhão. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Quando reconhecemos a Cristo ressuscitado, precisamos estar com Ele em intimidade. Nós precisamos ter intimidade com Cristo e permitir que Cristo seja formado em nós. Essa é a diferença do Jesus para o Cristo. Se você perguntar para Jesus, qualquer pessoa do mundo, pagão, qualquer um vai saber, Jesus é o filho de Maria, né? É o prometido e tal. Agora, quando você fala de Cristo, ninguém fala de Jesus Cristo. E esse é o maior problema. E aqui, nós vamos aqui para o terceiro e último ponto, onde fala da grande comissão. E aqui está o grande problema da igreja. Muitos estão aguardando, né, o ide, né? Sendo que Jesus, quando disse o ide, já tinha falado vinde a mim, Mateus 11, capítulo 31 a 34, vinde a mim. Então, se ele vinde, agora ide. Primeiro ele chama para si, para ensinar, para discipular, para encher do Espírito Santo e de poder. Aí depois ele envia. Só que eles não obedeceram, eles não saíram de Jerusalém. Foi preciso o Senhor fazer ali, através dos pagãos, fazer ali uma situação, criar uma situação para que eles fossem perseguidos. E até hoje a igreja só cresce quando é perseguida. Sempre a igreja só cresce quando é perseguida. A gente só busca mais a Deus quando está em aperto, só lê mais a palavra quando está em aperto. Aprendemos no paganismo a barganhar com Deus, e não é assim que Ele quer. Ele quer que a gente o adore, independente da situação. Mas nós fomos ensinados a buscar a Deus quando precisa. Deus é aquela coisa, é aquela conta bancária, é aquele cartão de crédito, é quando você precisa que você corre lá. E não é assim, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. E aí nós devemos adorar em qualquer situação da nossa vida. Não devemos adorar a Deus com medo do juízo dele, do que Ele pode fazer conosco, porque Ele nos conhece e Ele não nos julga porque Ele sabe tudo de nós. Se Ele fosse julgar pelo que Ele sabe de nós, Ele sabe tudo. Ele nos julga pela nossa entrega, de que forma nós nos entregamos, de que forma nós dizimamos, nós ofertamos, nós cultuamos, de que forma nós fazemos a obra dele, de que forma nós evangelizamos, de que forma nós falamos dessa salvação, desse evangelho. É isso que nós somos julgados por isso, mas não é pelo que nós somos, pelo que nós fazemos ou fizemos, porque Ele sabe de tudo. Não tem como esconder de Deus, né? O próprio salmista diz, se eu subir ao mais alto do céu, tu estás. Se eu descer ao Seol, tu também estás. Não tem para onde fugir. Então Ele conhece. O profeta Isaías diz, ainda que a palavra não saia da boca, tu já sabe. Então, Ele vai nos julgar pela nossa entrega. De que forma a gente está fazendo. A gente cultua para agradecer, dificilmente se vê um culto para agradecer. Quando se vê um culto de ação de graça, está faltando a oferta, está faltando o principal. Porque a graça nós já recebemos, e essa palavra ela é dupla, né? Ação de graça. Você vê as pessoas oferecendo um culto de ação de graça, pelo aniversário, por uma compra de um bem, por ter sido curado, por uma bênção recebida, mas cadê a oferta? Se você aprendeu que tem que dedicar o culto, por que não aprendeu o restante do versículo que está lá, trazendo a oferta? Sem oferta, você não entregou, você está fingindo que está oferecendo um culto de ação de graça. Pois bem, essa é a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus ressuscitou, está vivo à direita de Deus, intercede por todos os santos e vai voltar. Em Atos dos Apóstolos, ali, quando ele está subindo, que ele é escondido nas nuvens, 2 varões de branco, 2 anjos descem e diz, varões Galileu, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viram se esconder lá nas nuvens, da mesma forma que vocês viram ele ir, da mesma forma ele vai descer. Ou seja, ele vai descer a segunda vez de 3 formas. 2 formas ocultas e uma forma visível para todo olho. E as 2 formas ocultas, ele vem como ladrão, Apocalipse 12,
A outra forma, ele vem nas nuvens, 1 Tessalonicenses capítulo 4, e na terceira vez da segunda vinda, ele vem no Monte das Oliveiras, com a igreja, com os vencedores e a igreja, para reinar. Aí é onde todo olho verá. Mas graças a Deus que nós estamos aguardando esse grande dia. E enquanto isso, vamos ser servos que servem. Vamos ser aquele servo que quando ele chegar, nos achar fazendo assim, fazendo aquilo que ele nos entregou para fazer, não importa qual for o talento que ele entregou para você. Se foi 1, se foi 2 ou se foi 5. Desenvolva, porque todos temos um talento. Cabe a nós, cada um de nós, como o apóstolo Paulo fala para Timóteo, desperta o talento que está em ti e coloca para produzir, coloca para render, coloca em benefício do reino. Vamos pregar o evangelho do reino. Esse evangelho do reino tem que ser pregado a todas as nações, porque o evangelho da graça foi pregado na época de Paulo. Agora a nossa missão é pregar o evangelho do reino a todas as nações. Em nome de Jesus. Eu te agradeço a Deus por esse ano, por este assunto, esse último assunto. São 4 assuntos que a gente vê durante o ano. É um curso teológico dividido em 4 módulos. Não se prenda apenas à lição, que está muito pobre também. Os nossos comentaristas precisam também mergulhar na palavra. Muitos se formaram, têm muita formação, mas deixaram de buscar o conhecimento e principalmente a revelação. E nós temos que entender o seguinte, que o que eu sei de Deus hoje tem que ser mais do que eu sabia o ano passado. Do que eu sabia o ano passado era mais do que eu sabia o ano anterior. E o que eu sei de Deus hoje é mais do que eu sabia 5, 10 anos atrás. E aí, para frente, eu tenho que saber mais, eu tenho que conhecer mais, porque Ele vai nos dando de acordo com a nossa busca, com aquele que pedir, com aquele que ir até Ele. O Senhor, Ele só se revela para aquele que vai até Ele. Aquele que não vai até Ele, Ele não se revela. Ele só se revela para quem está junto dEle. Se você quer a revelação da palavra de Deus, se aproxime, leia, busque, porque o Senhor se revela, é interesse dEle, é a vontade dEle se revelar, mas não é para qualquer um. Que Deus abençoe, que tenha um ano abençoado, em nome de Jesus. E vamos nos preparar para o próximo ano. Já temos a nossa lição, que é sobre Gênesis. Tem muita coisa também que nós aprendemos esse ano acerca do Gênesis. E vamos estar, em nome de Jesus, ministrando para a honra e glória do Senhor.